exatamente no dia 28 de dezembro do ano de 1984, ou seja, alguns meses após meu pai ter falecido, minha irmã mais nova casou. Tudo certinho, como manda a igreja, como manda o sacramento. Feito celebração, tudo direitinho. Vocês vão acompanhar todo o desfecho dessa história ao longo do vídeo de hoje. Mas caso você seja um espectador novo aqui do canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho de notificações e também aproveite para se inscrever também no canal do Viajante Sequelado, link na descrição, porque como eu já comentei no vídeo de ontem, daqui a alguns dias, está bem pertinho, muito perto mesmo, Gustavo e eu faremos uma grande viagem e tudo será registrado única e exclusivamente no canal do Viajante Sequelado. Link na descrição para facilitar. Clique no link, vai abrir o canal do Viajante Sequelado, inscreva-se, ative o sininho de notificações e fique comigo até o final do vídeo, que começa logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. Olá, eu sou Ivair Nunes e você está no canal Continuar a Vida Após AVC. Sejam muito bem-vindos ao 12º capítulo da minha autobiografia audiovisual, Memórias de um Sobrevivente, AVC, AVCI, Two-Stroke Survivor. Fique comigo até o final do vídeo, porque hoje tem definições muito importantes que marcaram muito a minha vida. Principalmente após o vídeo de ontem, o relato, aliás, do vídeo de ontem, onde eu comentei toda a questão sobre o falecimento, a minha primeira grande perda na minha vida, falecimento do meu pai, que como era uma das fontes de renda, lógico, da família, não é? Até porque já não tínhamos mais o botequinho, lá o armazém, então lógico que, não apenas pela perda da fonte de renda, imagina, né? É perda de um ente querido mesmo, meu pai, imagina. O patriarca da família, ou seja, uma das pessoas mais importantes da família de 10 pessoas. Meus pais mais 8 filhos. 4 irmãs, 4 irmãos. E no vídeo de hoje eu vou falar mais especificamente sobre o casamento da minha irmã mais nova. Que foi o que eu relatei, comecei a relatar o vídeo, já falando sobre isso, desde o início dele, na verdade. Mas continue me acompanhando, porque tem muita informação importante e principalmente muitas mudanças que marcaram e certamente marcarão minha vida para o resto da minha vida. Aliás, marcarão minha vida para todo sempre. Tanto que eu comecei o vídeo falando exatamente a data, dia que a minha irmã mais nova casou. Foi exatamente no dia 28 de dezembro de 1984. Alguns meses após o falecimento do meu pai. Um sábado, foi tudo comemorado, tudo direitinho, mas eu vou relatar tudo isso ao longo do vídeo, ok? Fique comigo até o final do vídeo, beleza? Então, exatamente no dia 28 de dezembro de 1984, houve então um casamento da minha irmã mais nova. Só que, lógico, né,
devido à questão do falecimento do meu pai, há alguns meses atrás, a minha mãe, como estava em luto, guardava esse luto por muito tempo naquela época. Atualmente já não é mais, né? Passou um dia, uma semana, de repente, que é onde acontece a missa de sétimo dia, exatamente como aconteceu com meu pai e tudo mais, depois de uma semana de falecimento dele. Mas naquela época era tudo muito diferente. Muitos e muitos meses e até anos a esposa guardava luto pela perda do esposo. Ou vice-versa, né? O esposo guardava luta pela perda da esposa. Então o que aconteceu? Pelo fato da perda do meu pai, minha mãe ainda guardava luto, tudo, então ela não compareceu à cerimônia religiosa. Então ela não acompanhou a filha mais nova entrando na igreja com o padrinho dela, porque o padrinho de batismo, porque na verdade, como a tradição manda, a filha, o pai levar a filha até o altar para entregar a filha ao esposo, ao futuro marido, ao noivo, até então, não é? Só que, como meu pai tinha falecido, a minha irmã entrou na igreja com o padrinho de batismo dela. Então quer dizer que foi o padrinho que entregou a minha irmã mais nova, a mão da minha irmã mais nova, para a cerimônia religiosa do casamento, que pela falta do pai, é tradição que o padrinho faça às vezes do pai nessa cerimônia. E que foi feito exatamente como ela tem. O padrinho da minha irmã, ele levou desde a entrada da igreja até o altar para dar prosseguimento à cerimônia religiosa do casamento. Que, diga-se de passagem, estava muito bonita. Foi tudo marcado, tudo muito bem planejado. Só que a minha mãe, coitada, ela não pôde ir. Na verdade, não é que não pôde. Acho que ela não se sentia ainda confortável para essa situação, devido a tudo que tinha acontecido, né? Nem na missa de sétimo dia, e nem na missa de corpo presente, aliás, ela compareceu. Como eu relatei no vídeo de ontem, ela nem no sepultamento foi. Tinha, lógico, os motivos dela, na verdade. Então ela não compareceu à cerimônia religiosa do casamento da filha mais nova. Mas com muito custo mesmo, conseguimos fazer com que ela fosse a cerimônia a comemoração, propriamente dita, do casamento depois da cerimônia religiosa, que foi feita no salão de festa. Havíamos colocado um porco em engorda para carnear, como se falava naquela época, o porco, e teve, eu acho que, um bezerro, não lembro. Teve muita carne, muita salada de batata, arroz, tudo. Lembre de todos esses detalhes, como se fosse exatamente agora. Ou seja, tinha que investir, afinal de contas, foi o primeiro e único casamento que houve de uma irmã minha. Porque até então, todas haviam fugido. Lembram disso? Inclusive a mãe Teleta. Estão lembrados de capítulos anteriores? Pois é. Então tinha que realmente celebrar o fato da irmã mais nova estar casando, ou seja, era o primeiro casamento de
de uma das filhas, de uma das 4 filhas, porque a família são 8 irmãos, exatamente 4 irmãs e 4 irmãos. Então tinha que celebrar, na verdade. Mas a minha mãe, devido aos motivos dela, não compareceu à cerimônia religiosa do casamento dela. Tinha, como já falei, os motivos dela, lógico, e tinha que respeitar, na verdade. Ela tinha os motivos dela, queria ficar de boa na dela, não é? Lógico que alguns meses mais cedo, alguns meses antes, o esposo havia estado lá na igreja, no altar, relatei isso no vídeo de ontem, tendo a missa de corpo presente. Então, lógico, tudo aquilo deixaria ela muito triste, e certamente deixou. Bem, aconteceu a cerimônia religiosa, então fomos para a cerimônia, para recepção, com literalmente a comemoração do casamento da minha irmã mais nova. Está inscrita no canal, acompanha todos os vídeos que eu posto, não apenas do Continuar a Vida após AVC, quanto do Viajante Secolado. Continua o link na descrição do vídeo, do capítulo de hoje também, até porque no vídeo de ontem eu falei sobre a grande viagem que Gustavo e eu faremos daqui a alguns dias. E tudo sobre a viagem será única e exclusivamente postado só no canal do Viajante Secolado. Canal este que eu falo sobre, além da minha reabilitação, viagens, passeios, gastronomia, e como será uma viagem muito grande mesmo, tem muito material para falar sobre todos os detalhes desta viagem. Serão várias cidades visitadas e, lógico, vários passeios serão feitos, na verdade, mas continue comigo até o final do vídeo, porque tem muita informação importante sobre este 12º capítulo da minha autobiografia audiovisual, ok? E é lógico que, como a minha irmã não tinha uma casa própria, eles não tinham, lógico, comprado nenhum imóvel para morar após o casamento, eles foram morar nos fundos da casa de esquina de madeira, casa verde, aberturas brancas, casa que aliás, lugar que eu morei desde que eu nasci. Houve a transformação da casa antiga para a casa nova, vamos dizer assim, e aí foi construída a casa nos fundos, aliás, 2 casas no fundo. Ambas estavam em aluguel, só que as pessoas foram saindo, perdemos aquela fonte de renda do aluguel, das casas, tudo mais. Só que a varanda maior, bem no fundo da minha casa verde de madeira, lá da esquina, ela serviu também para mãe Teleta morar, outro irmão morar também. Então, lógico, como a minha irmã mais nova e o marido não tinham casa própria, não tinham condições, lógico, não tinham condições para adquirir um imóvel para ir morar, né, depois do casamento. Então, acabou a varanda dos fundos servindo para que minha irmã e o esposo também fossem morar. Foram para lá, depois da cerimônia, tudo. Se não me engano, acho que antes, eles passaram a noite de núpcias num hotel, não tenho certeza. Parece que foi isso, eu acho que foi no hotel lá em Torres mesmo. Não lembro em qual hotel. Parece que foi, lógico, até porque, imagina, né?
não vou. Quem iria se meter na história do casal? A partir dali eles começariam a história deles, não é verdade? Só que foi feito um trato, um acordo, que eles iriam então, ao invés de pagar aluguel, dividir água e luz, porque tudo estava no mesmo consumo, não é? Afinal de contas, era o mesmo terreno. Então quer dizer que luz, luz gasta nas duas casas iam para uma única conta. E a água a mesma coisa. Então era tudo dividido. Inclusive com o Luiz Cabeleireiro, estão lembrados? Só que o marido o atual marido da minha, porque era noiva até então, não é? Aí casaram, então o marido da minha irmã, como ele é ourives, trabalha com conserto de relógios e também fabricação de joias, trabalha com ouro, né? Metais preciosos. Ele acabou montando, lembram do botequinho lá do armazenzinho? Ele acabou montando uma oficina onde ele trabalhava. Lógico, tinha que ser o provedor da renda da família, na verdade. Minha irmã nessa época, eu acho que não trabalhava. Não, ela era professora. Minha irmã era professora. Trabalhou vários anos como professora. Futuramente acabou mudando, assunto para outros capítulos da minha autobiografia. Mas o que importa, continue comigo até o final deste 12º capítulo da minha autobiografia audiovisual. Até o final, ok? Opa, irmão. Até o final, ok? Vocês estão lembrados que no capítulo de ontem eu falei sobre uma grande amiga, a Yolanda, que tinha uma casa exatamente na esquina, lá em cima, bem do ladinho, na parte alta da cidade, que eu falo lá em cima. Então, bem do ladinho do Farol Hotel, tinha uma grande amiga nossa, que eu relatei, falei muito sobre ela no capítulo de ontem, que ela inclusive me deu carona, me levou pro sepultamento do meu pai e tudo mais. Então, o que acontece? A Yolanda, cujo apelido era Magra, ela e uma sócia abriram uma casa de chá exatamente num prédio, na parte de baixo de uma residencial, bem na frente da casa dela. Abriram uma casa de chá. Fazia chá, suco, lanche, tinha sorvetes também. E ela com uma sócia. Não lembro exatamente o nome da sócia dela, viu? Mas abriram uma casa de chá. E aí a própria Yolanda, essa amiga nossa, que 2 ou 3, algumas irmãs minhas, como eu relatei no vídeo ontem, trabalharam na casa dela também. É uma casa muito antigona, assim, eu lembro muito bem da casa, viu? Também de madeira, ela tinha 2 casas. A casa principal que ficava bem ao lado do Farol Hotel, e uma casa também de madeira, lá embaixo, mais em direção à prainha. Então, o que acontece? A Yolanda, essa nossa amiga, pegou e falou para uma das minhas irmãs, se não me engano, eu acho que era a própria minha irmã mais nova que trabalhava com ela, ou para anterior, para segunda da mais velha para mais nova, terceira da mais nova para mais velha,
falando para mim que iria abrir uma casa de chá chamada Xuxa. Nunca esqueço disso. Então ela pegou e falou assim, ó, ô fulana, falando para minha irmã, fala para Evair que eu estou convidando ele para... Pergunta se ele não quer trabalhar como atendente dessa casa de chá, da Xuxa. Aí minha irmã falou comigo, tudo. Falou com a minha mãe também, porque eu ainda tinha 15 anos de idade. Aí eu peguei e fui lá e conversei com ela, com a sócia, tudo, para que pudéssemos combinar de eu começar o meu primeiro emprego da minha vida. Olha só, atendente da Xuxa, uma casa de chás, lanches e sorvete. Na verdade, eu iria ficar mais responsável pela parte do sorvete. Só que o que aconteceu? Ao longo de 2 a 3 dias que eu fiquei lá, olha, grande, mega, outra blaster de experiência de trabalho. Eu fiquei, eu acho que 2 a 3 dias nesse lugar. Porque na Xuxa. Porque o que aconteceu? Lembro muito bem, como se fosse hoje. A sócia dessa nossa amiga, da Magra, da Yolanda, né? Apelido Magra, ela reclamou para Magra, para amiga, que eu estava colocando, como era responsável mais diretamente pelo sorvete, ela reclamou para Magra, para Yolanda, que a minha bola de sorvete estava sendo muito grande. Olha só, gente, que sovina, não é que mão de vaca? Gente, mas eu fiquei puto da cara com a mulher. Eu fiquei puto da cara, mas muito, mas com muita raiva. Aí eu peguei e conversei com a Magra, né? Magra, concorda comigo que eu colocando um pouquinho, não é tão mais também, né? Peguei e mostrei lá, peguei a pazinha lá, a conchinha de sorvete, e mostrei como que era o tamanho da bola. Como que eu ponho na casquinha, que era uma casquinha de biscoito até inclusive, não esqueço nunca disso. E aí peguei e mostrei exatamente como que era a bola de sorvete que eu colocava para os clientes. Porque eu só entreguei. A única minha função era essa, né? Atender a parte do sorvete. Do freezer lá, tudo. Aí eu servia no copinho de biscoito, punha o guardanapinho lá, tudo, entregava pro cliente e nem cobrava. Não mexia, ia pagar direto lá para uma das duas sócias, ou a Magra ou a sócia dela. Mas eu peguei e falei assim, ó, Magra, concorda comigo que eu colocando aquilo que é a tua sócia, chama de um exagero. Olha como ele está colocando quase 2 bolas de sorvete e cobrando o preço de uma. Gente do céu, como é exagerada. Continue comigo até o final do vídeo, você vai saber o que foi que eu falei para justificar e a minha saída para aquela situação que a sócia criou e que eu fiquei com muita raiva dela. Fiquei com abuso. Mas olha que danada, que sovina, que mão de vaca. Por causa de uma pontinha de dedo a mais na bola de sorvete, ela reclamar, pior ainda, exagerando, falando que eu estava colocando quase 2 bolas de sorvete
na casquinha entregando para o cliente. Gente, mas eu não suporto quem não fala a verdade. Quer falar alguma coisa? Pode falar, não tem problema. Mas não minta, não exagere. Fale a verdade dentro daquilo que é o correto. Falando além disso, já se torna meu inimigo. Mas continue comigo para você entender o que eu falei. Ante aquela reclamação da sócia, da magra. Fique comigo até o final do vídeo, ok? Magra, tu sabia que essa ponta de dedinho mínimo a mais que eu coloco na bola de sorvete, você sabia que pode fazer uma imensa diferença? E que eu posso fidelizar todos os clientes que a tua sócia falou que eu acabo colocando 2 bolas pelo preço de uma só. Essa pontinha de dedo mínimo que eu coloco além e que ela exagerou quando falou para ti que eu estava colocando uma bola imensa. Não era uma bola de ping-pong, era uma bola de basquete. Já pensou? Inclusive ela usou esse termo. Concorda comigo, magra, que eu posso fidelizar muito esse teu cliente e daqui a pouco eu vou voltar aqui amanhã para comprar mais e falar para outras pessoas, falar para outros amigos, parentes, só para comprar sorvete aqui na Sochá, pelo atendimento e principalmente porque o atendente de lá, o Eva, é muito bonzinho. Ele coloca um pouquinho a mais sempre. Ele dá um chorinho. Nossa, Evair, é verdade. Olha a tua preocupação. Ou seja, tu estás querendo ajudar a nós a crescer o nosso negócio e a minha sócia querendo levar para um outro lado. Será que ela está com um problema pessoal contigo, Evair? Não sei, magra, sinceramente. Não sei te dizer. A única coisa que eu tenho total certeza, magra, é que eu não fico mais nem um segundo aqui na Sochá. Mas, olha, desculpa de todo o coração por tu querer me ajudar e me dar essa oportunidade do meu primeiro trabalho e com tão pouca idade. Mas o que eu não abro mão é de consciência e de moralidade. Eu trabalho, eu quero trabalhar, aliás, para pessoas que valorizem as pessoas. E não quero ser desvalorizado por causa de mesquinharia e de pandurice da tua sócia. Como eu sei que tu não vai desmanchar o negócio por causa de mim, e não vai romper sociedade com a tua sócia, só por causa desse mal entendido, mas que bom que tu entendeu a minha e principalmente concordou com a minha atitude. Muito bom saber disso. E essa era a minha intenção, ajudar você a crescer. Sou teu parceiro no negócio, embora seja apenas um agregado, um aprendiz, vamos dizer assim, porque eu tinha um pouco de idade, não é? Sou um aprendiz de atendente, ou de repente, estou trabalhando aqui para te ajudar. Ou melhor, ajudar vocês duas, tu e a tua sócia. Só que tu me entendeu. Uma pena que a tua sócia não entendeu. Ou seja, levou, inclusive fez o contrário, levou pela maldade dela. E tu acha que eu vou ajudar uma pessoa maldosa, que tem maldade comigo principalmente? Eu não vou ajudar, não. Gostaria muito de te ajudar.
Só que com uma sócia pensando desse jeito e principalmente querendo o meu mal profissional. Imagina o trauma magra que essa pessoa pode me causar. Se eu não tiver uma cabeça legal, imagina o trauma que essa pessoa pode me causar com essa atitude que ela acabou de ter. Mas eu tenho certeza que a minha mãe e meus pais, tanto a minha mãe quanto meu pai, que faleceu há pouco tempo, você sabe muito bem disso, me deu carona, tudo, para ir pro sepultamento dele. Eu quero mais é que vocês se deem muito bem, viu? Principalmente você. Mas, obrigado pela oportunidade. Vamos ao kart agora e acertar esses meus 3 dias de trabalho, ok? E amanhã você terá novas e muito importantes situações que acabaram acontecendo no meu, hoje é 12º, meu 13º capítulo da minha autobiografia audiovisual, ok? Até amanhã, fique com Deus, beijo no coração, tchau!